Nos últimos dias, circulou a notícia de que o ministro André Mendonça se tornou relator de um pedido para suspender a ação referente ao chamado Plano do Golpe. Essa informação trouxe expectativa para alguns, como se fosse um fio de esperança dentro desse cenário turbulento. Mas será que isso muda alguma coisa? É importante refletir sobre a posição de Mendonça dentro do Supremo. A suspensão desse processo agora seria praticamente impossível. Por quê? Porque ao tomar uma decisão desse tipo, ele criaria uma indisposição enorme com os demais ministros. Imagine, depois de toda a preparação, da agenda organizada, das medidas de segurança e do ritual em torno do julgamento, Mendonça simplesmente travaria tudo. Esse gesto o colocaria contra os colegas e o isolaria dentro da corte, algo que nenhum ministro deseja. No STF, antes de qualquer coisa, há um espírito de autopreservação. Eles funcionam como um grupo fechado, quase corporativista. A lógica é simples. Hoje eu protejo você, amanhã você me protege. Se Mendonça resolvesse expor os outros ministros agora, estaria comprometendo o próprio futuro dentro da instituição. Além disso, vale lembrar que esse pedido não é novidade. Um recurso semelhante já havia sido distribuído ao ministro em julho. E o que ele fez desde então? Nada. Não houve movimentação. Portanto, se realmente tivesse interesse em suspender o processo, teria agido naquela época, quando o clima ainda era mais ameno. Se não fez antes, dificilmente fará agora, no meio de uma verdadeira fogueira política e midiática. O mais provável é que a condenação venha primeiro na primeira turma do STF. A grande dúvida é apenas se o resultado será unânime ou se haverá divergência, possivelmente por parte do ministro Luiz Fux. Mas a mensagem central será a mesma: condenar Bolsonaro e seus aliados, para registrar nos livros de história esse episódio como um julgamento contra a tentativa de golpe. Somente depois dessa primeira condenação é que podem surgir movimentos diferentes. Talvez no plenário, em recursos futuros, ou até mesmo em decisões mais adiante do próprio Mendonça. Mas nada acontecerá antes que o espetáculo da condenação seja exibido, comentado e usado politicamente. E há ainda outro fator: as eleições do próximo ano. O Supremo tem interesse direto nesse processo. A Corte não quer correr o risco de ver Bolsonaro ou alguém considerado radical pela direita voltar ao poder. O que se espera, do ponto de vista deles, é que a disputa eleitoral seja vencida pela esquerda, parceira natural do STF, ou no máximo por uma figura de centro-direita, alguém que funcione como um novo Temer, um político visto como confiável, sem o peso de um discurso que desafia o sistema. Portanto, qualquer decisão que alivie Bolsonaro ou que enfraqueça esse julgamento só deve surgir depois das eleições. É nesse cenário futuro, com os resultados já consolidados e o poder garantido, que talvez surja espaço para um gesto mais simbólico. Seja por meio de um recurso no plenário, de uma anistia aprovada pelo Congresso, ou até mesmo do uso desses pedidos que estão parados com Mendonça. Até lá, não há ilusão possível. Mendonça pode até ter poder para suspender o processo, mas não fará isso agora. Sua escolha é clara: preservar-se dentro da corte e manter boas relações no chamado clube fechado do Supremo. Essa é a realidade do momento. E é por isso que, apesar da expectativa criada pela notícia, não devemos nos enganar. O roteiro segue escrito, e o desfecho imediato será a condenação.